Esse vídeo vai abordar de forma rápida, basicamente, 3 temas. Um breve resumo do jogo de ontem, da nossa importantíssima vitória 4-2 no Vasco, Rodrigo Nestor e a relação Dorival Júnior e Rogério Ceni. O que está acontecendo com a torcida do São Paulo, que parece estar mais preocupada em ter razão do que em torcer para o tricolor, mas essa vai ser a última pauta do vídeo. Vamos aos próximos assuntos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, torcedor e torcedora, São Paulino e São Paulina. Mas antes, queria falar que é um prazer ter aqui você assistindo, acompanhando o canal Sou Tricolor. Estou começando, é o início de um projeto, a relação de um sonho. E nesse começo no YouTube, eu sei que todo mundo pede, mas é muito importante que você curta o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é legal. Se inscreva no canal, acompanhe o Sou Tricolor. Vamos trocar ideia, que é um ambiente onde o debate, a troca de ideias, as concordâncias, as divergências, os contrapontos, a gente traga tudo para esse ambiente para falar muito do São Paulo. Deixo aqui também o meu Twitter e o meu Instagram, para quem quiser trocar uma ideia, entrar em contato, trazer dicas e sugestões. O meu Twitter é o @perobelli e o meu Instagram é o @sou_tricolor, onde eu pingo algumas coisinhas por lá também. Então vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo do vídeo. Na noite de sábado, no Morumbi, em um jogo quente, com mais de 57 mil pessoas, o São Paulo venceu o Vasco por 4-2 e garantiu 3 pontos importantíssimos na caminhada do tricolor no Campeonato Brasileiro, que começou com um susto na derrota para o Botafogo, que fez com que muita gente já cravasse que o São Paulo lutaria nesse campeonato apenas contra o rebaixamento, mas a troca de técnico, a chegada do Dorival Júnior trouxe uma sequência de vitórias importantíssima para o São Paulo. E será que a gente já pode começar a pensar em voos mais altos? Começo destacando aqui, eu até coloquei, abre aspas, para o Anotações Tricolores, um quase desastre vira uma grande vitória. O Anotações Tricolores, para quem não sabe, é um trabalho independente, é uma newsletter sobre o São Paulo, diariamente feita pelo jornalista Alexandre Gisbretti, que traz muitas informações, muitas curiosidades e muita opinião sobre o São Paulo Futebol Clube. Se você não teve a oportunidade de conhecer, pesquisa, conheça lá, porque é um trabalho muito legal. O jogo do São Paulo contra o Vasco da Gama, ele teve um roteiro de muita oscilação, de muitos altos e baixos, né? Eu não tinha expectativa de que o jogo seria fácil, afinal, ultimamente nenhum jogo tem sido fácil para o São Paulo, essa aqui é a verdade. E o que vimos no começo do jogo foi um Vasco ousado, um Vasco indo para cima do São Paulo, que logo no começo do jogo já obrigou o Rafael a fazer uma defesa dificílima de um chute da entrada da grande área ali, o Rafael pegou no cantinho e o Vasco começou com o Figueiredo ali pela ponta esquerda do ataque Cruz Maltino, começou atrapalhando e incomodando muito o São Paulo, que aos poucos foi entendendo como seria o jogo, e por mais que tenha tido uma partida um pouco confusa na marcação no meio campo ali com o Gabriel Neves e o Luan, pecaram um pouco, parece que não se entenderam tão bem, mas no meio campo para frente, do ponto de vista ofensivo, mais uma vez o São Paulo soube matar o jogo, soube fazer gols, soube criar chances perigosas. E os 4 gols no jogo de ontem mostram a efetividade desse ataque desde a chegada do técnico Dorival Júnior. Em 3 jogos no Morumbi. 3 contra o América Mineiro, 2 contra o Inter, 5 mais 4 ontem 9. Foram 9 gols marcados em 3 jogos no Morumbi no Campeonato Brasileiro, média de 3 gols por partida. O Dorival Júnior soube, um dos grandes méritos dele na chegada desse trabalho é dar esse poderio ofensivo para o São Paulo. O São Paulo que tinha muita posse de bola, mas pouco criava, pouco chegava, pouco marcava. Agora tem uma ótima média de gols nesse início de trabalho no Campeonato Brasileiro. Eu vou passar rapidamente pelo resumo do jogo, porque vocês já devem ter visto muito, já devem ter ouvido muita coisa pós-jogo, tem muito conteúdo legal, já devem ter visto os gols milhares de vezes. Então eu vou passar aqui rapidinho, vou fazer um resumo bem breve do que eu vi do estádio, do que eu vi do ponto de vista de quem estava no Morumbi ontem, junto com mais de 57 mil pessoas. O jogo São Paulo e Vasco, ontem no Morumbi, era um jogo imperdível, literalmente,
para o torcedor do São Paulo e para as nossas pretensões, para as pretensões da equipe no restante da temporada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ocupava antes da partida a 10ª posição na tabela, apenas 1 ponto do G6, enquanto o Vasco, na 16ª colocação, beirava ali a zona do rebaixamento. Esse é o tipo de confronto que, jogando em casa, no Morumbi, para confirmar a boa fase da equipe, desde a chegada do técnico Dorival Júnior, o São Paulo não podia nem pensar em perder pontos, e apesar dos sustos, foi isso que aconteceu. O primeiro gol do São Paulo vem de uma jogada. O São Paulo ofensivamente foi um time muito vertical, e após receber o passe do Luciano, o Marcos Paulo cruzou para a chegada do Calleri ali meio que já caído, sentado, deitado na grama, conseguiu empurrar para as redes e fazer 1-0 sob a marcação do Léo, né? O Léo Pelé, antigo jogador do São Paulo, que foi muito vaiado. A torcida do São Paulo pegou muito no pé do Léo no jogo de ontem. Tá certo, o jogador tá no time rival, tá no time adversário, a gente tem que incomodar mesmo, né? Não dá pra ficar batendo palminha. O segundo gol do São Paulo veio de uma grande jogada do Luciano, e o Luciano deu um belo passe para o Rodrigo Nestor, que teve paciência, parou a jogada, trouxe para a perna direita e fuzilou uma bola indefensável para o goleiro vascaíno. Foi uma grande jogada do Nestor. Um belo passe do Luciano, golaço do Nestor, 2-0, parecia que o jogo estava decidido, né? No segundo tempo, o São Paulo já voltou com uma alteração. O Dorival ele tirou o Marcos Paulo e colocou o Pablo Maia. Talvez ali já vendo os espaços que o São Paulo estava dando para o time do Vasco, e a marcação um pouco confusa feita por Luan e Gabriel Neves, ele quis reforçar esse meio campo. E para a gente que estava lá no estádio, as alterações ainda não deixavam muito claras quais eram os objetivos do técnico do São Paulo. Parecia um jogo sem riscos, apesar do placar apertado 2-1, até que aos 37 minutos, um São Paulo visivelmente cansado, numa falha, vamos chamar assim de falha, do Pablo Maia, que vem fazendo bons jogos, acabou tomando o gol do empate, e aí parecia que tudo tinha desabado. O São Paulo dos últimos anos, o tricolor paulista das últimas temporadas, quando ele trazia esse tipo de cenário para nós, já vinha aquela sensação já veio ontem, né, aquela sensação de, 2-2, agora é fechar a casinha para não terminar o terceiro, para não tomar o terceiro, e vamos sair daqui frustrado com esse resultado, com o placar de 2-2. Mas não, num chute de fora da área do Pablo Maia, o goleiro do Vasco fez uma grande defesa e gerou o escanteio, que foi o responsável pelo terceiro gol do São Paulo, no cruzamento do Wellington Rato, mais um, hein? O Wellington Rato batendo muito bem os escanteios. O zagueiro Beraldo fez seu primeiro gol como titular, e o São Paulo voltou à vantagem 3-2, como joga o Beraldo. E aí foi uma explosão, uma alegria, e aí as 57 mil pessoas explodiram o Morumbi e praticamente garantiram o seu apoio à vitória do São Paulo contra o Vasco. E com certeza a nossa presença ontem no Morumbi foi fator preponderante para essa virada. E aí já nos acréscimos, em mais um contra-ataque, o São Paulo conseguiu fechar a conta, 4-2, num gol do atacante da base, né, do Juan, que entrou para fazer o quarto gol. E aí o Morumbi foi só alegria, foi só festa, e o São Paulo conquistou 3 pontos importantíssimos contra o Vasco, que leva o tricolor a uma posição mais confortável na tabela, brigando na parte de cima. Lembrando que até o início do jogo de ontem contra o Vasco, o São Paulo era a única equipe que nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão tinha feito apenas 2 jogos em casa. Esse vídeo vai abordar de forma rápida, basicamente 3 temas. Um breve resumo do jogo de ontem, da nossa importantíssima vitória 4-2 no Vasco, Rodrigo Nestor e a relação Dorival Júnior e Rogério Ceni. O que está acontecendo com a torcida do São Paulo? Mas parece estar mais preocupada em ter razão do que em torcer para o tricolor, mas essa vai ser a última pauta do vídeo. Vamos aos próximos assuntos. Rodrigo Nestor foi o melhor jogador em campo no São Paulo no jogo de ontem. Acho que isso ficou claro e quase unânime entre os torcedores que estavam na arquibancada, e depois vendo as análises e vendo a repercussão da partida após o jogo encerrado no estádio do Morumbi. O São Paulo dos últimos anos é um time que deposita nas joias de Cotia, nos jogadores que vêm da base, uma expectativa muito grande. A gente lembra do Igor Gomes, que saiu recentemente, sob muitas críticas, foi muito contestado no São Paulo. E o Nestor ele vinha seguindo o caminho com tudo para ser um Igor Gomes 2. E a cobrança é muito grande. Parece que o jogador que vem da base ele tem que imediatamente ser um novo Kaká
ou um novo Lucas Moura. E na prática, as coisas não são bem assim. Não é fácil. O Nestor não vinha fazendo uma temporada muito boa, mas temos que tentar ponderar, pelo menos, até que nível que as críticas devem ser direcionadas a um jogador deste tipo e desta categoria. Foi o primeiro gol dele na temporada de 2023, mas ele já tem 6 assistências. Então é um jogador que nós temos que ter um pouco mais de paciência para que ele possa ganhar confiança e, quem sabe, trazer muitas alegrias para nós, São Paulinos. Última pauta do vídeo, a torcida do São Paulo, Dorival Júnior e as cobranças ao trabalho do Rogério Ceni. São Paulino e São Paulina. O Rogério Ceni é página virada. Temos que valorizar o trabalho do Dorival Júnior, que vem sendo excelente, invicto até agora em todas as partidas que disputou. O Dorival está fazendo um excelente trabalho. É normal, tem sido muito comum após os jogos do Dorival a comparação com o trabalho do ex-treinador. Eu defendi que a troca do Rogério Ceni não foi no momento correto. Houve um erro de timing pela diretoria. Fiz até um videozinho, eu vou deixar no link aqui para vocês o vídeo que eu fiz falando sobre o tema, sobre o timing. Mas a questão é a seguinte, nós somos torcedores do São Paulo Futebol Clube. Acima de tudo, nós queremos que o São Paulo triunfe. Nós não somos torcedores de técnico A ou técnico B, ou jogador C, ou jogador D. A página virou. E você que era a favor da troca do técnico naquele momento, você não é mais ou menos torcedor de quem não era. Eu não era a favor da troca naquele momento, mas eu estou muito feliz com a chegada do Dorival Júnior. Eu estou muito feliz com o trabalho que ele vem fazendo. Dorival Júnior, muito obrigado pelo seu ótimo início de trabalho. Continue assim. E para você, torcedor, que acha que pensa que o mais importante, o mais legal no pós-jogo é criticar quem defendia a permanência do antigo treinador, cara, nós somos São Paulinos e São Paulinos, nós amamos o São Paulo e nós estamos muito, pelo menos da minha parte, estou muito feliz com o início do trabalho do Dorival Júnior. Eu jamais vou abandonar, vou deixar de ir ao estádio, como jamais deixei, por causa de um técnico ou por uma fase ruim. O amor pelo tricolor transcende qualquer tipo de fase, boa, média ou ruim. Torcida do São Paulo, parabéns. Ontem vocês deram um show. As mais de 57 mil pessoas que estiveram presentes deram um show, cantaram o jogo inteiro, apoiaram, não vaiaram, não criticaram após o 2-2. Destaco também o quanto é legal ter torcida rival. A torcida do Vasco foi em grande número e isso... Nossa, cara, como eu tava com saudades de ir para o Morumbi num jogo com as duas torcidas cantando, né? Você fica aquela disputa de voz, obviamente a torcida que está em menor parte, a torcida da visitante será menos ouvida, mas, isso que faz o futebol. Infelizmente não temos mais tantos jogos como este acontecendo. Eu queria muito que todos os rivais, que todos os times que fossem jogar contra o São Paulo no Morumbi tivessem a oportunidade de levar sua torcida para a gente fazer essa batalha no sentido de gritos, de cantos. Isso é o futebol e o futebol só existe por isso. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Sigam o Sou Tricolor, curta o vídeo, ajude este sonhador que está começando com o intuito de criar uma comunidade de muita discussão sobre o São Paulo. Nos vemos no próximo vídeo. Vai, Tricolor Paulista!